Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até ao pé de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Meus amados irmãos, aqui temos esse texto. Iniciamos meditando na segunda-feira passada, anterior, sobre a carta às 7 igrejas da Ásia. E estivemos tecendo comentários sobre a interpretação que é mais usual entre nós, e entrando no texto falando da identidade daquele que foi, poderíamos dizer, o que levou a carta do Senhor Jesus às igrejas, que foi o apóstolo João. João como companheiro, irmão e companheiro, falamos sobre isso, da aflição, na aflição e do reino, e depois falamos na paciência de Jesus Cristo. E falamos também das circunstâncias e o local onde foi escrita a carta às 7 igrejas, onde esteve o apóstolo João exilado na ilha de Patmos, ilha rochosa de aproximadamente 14 quilômetros por 3,5. E citamos também que o apóstolo não estava na ilha por ser um malfeitor, mas por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E damos ênfase a que o cristão, o verdadeiro cristão, não deve sofrer por causa das más obras, não é isso? Já que ele não as pode praticar, mas sofrer por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrei aos irmãos que, apesar da distância, o mundo, não é isso, ainda tem a mesma intenção, o mesmo pensamento com relação àqueles que apregou o Evangelho, apregou o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que estamos
partindo para dias de maior sofrimento, porque são dias que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, dias em que todos aqueles que amam ao Senhor e pregam a palavra do Senhor e professam a vida de um verdadeiro cristão, sofrem discriminação. Eu disse aqui que a primeira-ministra da Alemanha disse em um depoimento de que quem mais é perseguido hoje são os cristãos que vivem verdadeiramente o cristianismo. Amém? Por isso, grupos terroristas se têm levantado, como aquelas 250 jovens que foram presas, algumas delas não apareceram, não é isso? E a mídia incrédula nunca disse que eram cristãos. Se fossem espíritas, talvez dissesse. Mas como é evangélico, como é que são cristãos evangélicos e católicos, são católicos também, nunca ouvi principalmente o canal de maior audiência no Brasil, não ouvi dizer que eram jovens cristãs que estavam na igreja, estavam no colégio estudando. Crianças cristãs são vendidas por grupos terroristas. E nós ficamos pensando de que isso está muito distante de nós e que jamais ocorrerá aqui. Eu estou convencido de que dias cruéis esperam a igreja do Senhor em todo o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. As leis são interpretadas para favorecer a determinados grupos, mas saiba de que o cristão sempre será perseguido. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas como não sois do mundo, o mundo os aborrece. E ele disse: a mim me aborreceram primeiro. Quem disse isso foi Jesus. Então o crente não deve sentir-se minimizado, triste, ficar triste. Não, você está cumprindo, amém, a sua missão como servo de Deus e servo de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus disse que tivesse cuidado quando todos começassem a elogiar mas o sofrimento é uma característica que se apega à história do verdadeiro cristão. Eu disse uma vez aqui que quando o tempo vai passando, a verdadeira igreja, ela vai ficando mais distante do mundo. E por causa disso, ela será mais perseguida. O evangelho que busca adequar, facilitar, para que o crente se torne mais à vontade e mais parecido com a mulher do mundo, o homem do mundo, esse não é o evangelho que nós pregamos. O evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia total, absoluta a este mundo e ao pecado. Amém, meus irmãos? Agora, nós queremos falar sobre o remetente das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. E para isso estaremos meditando principalmente no versículo 10, 11 e 12, que diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? O apóstolo não estava dormindo, ele estava acordado. Não é isso? E foi arrebatado em espírito, né? Eu estava pensando, enquanto lia, de que os arrebatamentos em espírito se dão com a pessoa acordada, enquanto revelação, na sua maioria, acontece com as pessoas enquanto estão dormindo, né? Na sua maioria, raras exceções. Então, as circunstâncias em que foi revelada a carta às 7 igrejas da Ásia, o apóstolo João, nosso irmão
no sofrimento, nas prisões, na tribulação e na paciência de Cristo, ele diz que foi arrebatado em espírito. Na edição corrigida, na atualizada, diz: achei-me em espírito. Não é isso? Quem tem a Bíblia pentecostal pode ver a nota que tem aí em espírito, no capítulo 1, versículo 10, dá uma definição singela. Inesperadamente, enquanto João sofria em Patmos, é dominado pelo Espírito Santo, o apóstolo é levado ao mundo espiritual. É difícil descrever na realidade como se deu isso. Ele é transportado de forma sobrenatural, além dos seus sentidos naturais, para receber uma revelação direta da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Sem dúvida, o contexto revela que João experimentou um êxtase semelhante ao que os apóstolos experimentaram e ao que ele experimentou por sucessivas vezes, como está escrito no livro do Apocalipse. Nós encontramos em que Pedro também passou por esta experiência no capítulo 10 e versículo 10 de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor quer enviar Pedro, que abriu a porta da pregação do Evangelho aos gentios. Não é isso? Ele, quando recebe aquela visão, ele é arrebatado em espírito e vê aquele lençol, viu o céu abrir-se e descer dos céus, aquele lençol que estava preso nas quatro pontas, e dentro aqueles animais que para um judeu eram considerados imundos, eles não podiam comer. E ele ouviu uma voz que dizia: mata e come. Ele disse: nunca comi coisa comum, imunda, nunca pus uma coisa dessa na minha boca. E Deus disse: não chames como imundo aquilo que eu santifiquei. Essa era a visão que o judaísmo, não é isso? Tinha dos gentios. Mas o Senhor faz ver de que agora tinha chamado um outro povo, que eram os gentios, e daí ele tirou a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu considero que a melhor definição sobre o arrebatamento e o êxtase espiritual nós encontramos nas palavras de Paulo, quando profere fala daquela experiência que ele teve. Está escrito no livro na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver isso aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Dá para entender o que significa arrebatamento de espírito. Capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e o quê? E revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi o quê? Arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Não é isso? Que não se pode exprimir por palavras incompreensíveis ao entendimento humano, né? Vi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, não é? Ele disse: na carne, no corpo. Todo esse jogo de palavras aí deixa muito claro que é um arrebatamento, não é? Ele recebeu esta visão, João Tico recebeu esta visão enquanto estava
acordado e não dormindo. Sucedeu outras vezes, como no capítulo 4, em versículo 2 de Apocalipse, capítulo 4 e versículo 2. Diz assim: e logo fui arrebatado e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Capítulo 17 e versículo 3, observe que outra vez João tem essa experiência. E levou-me como? E levou-me em espírito e não no corpo, a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Capítulo 21, versículo 10, nós vemos que outra vez ele tem essa mesma experiência. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Diz aqui: levou-me como? Em espírito. Outra vez ele chega a um estágio de êxtase e vê, Deus lhe leva a ver. Uma coisa que eu observei também é que geralmente quando trata-se de arrebatamento, a pessoa é deslocada a um determinado lugar para ver as coisas na sua levura. Diz o apóstolo: no dia do Senhor. Há muita discussão sobre este dia, mas deve observar-se que a expressão do Senhor é a tradução do grego kyriake, um adjetivo que significa imperial, o dia marcado pela soberania real de Cristo. Não é isso? Há muitas interpretações sobre este dia. A única afirmação que tem a dizer é que jamais seria o dia de sábado, porque a igreja, no período da igreja, nunca este dia foi chamado dia do Senhor. Em resumo, no versículo 10, parece ensinar que no mesmo sofrimento João estava em Patmos, Deus me faz experimentar um êxtase. Ele o transportou espiritualmente, o apóstolo, e pôs em uma situação onde contemplou as cenas que ocorrerá durante o período de tempo que o Velho Testamento chama o dia do Senhor, e no Novo Testamento o dia do Senhor, como nós encontramos em Atos 2 e 20, 2 aos Coríntios 1 e 14, 1 aos Tessalonicenses 5 e 2. Aqui entenda o dia do Senhor aqui citado pelo apóstolo e faça menção ao primeiro dia da semana. Atribui-se o dia de domingo, pois no primeiro dia da semana não só se deu a ressurreição de Cristo, como foi o dia que o Senhor apareceu aos seus discípulos. João capítulo 20, versículo 19 e versículo 20. Era o dia em que os cristãos se reuniam para comemorar a ressurreição de Cristo. Atos 20, versículo 7, 1 aos Coríntios 16 e 2. De forma que, meus amados irmãos, nós vemos que naquele dia estabelecido pelo Senhor, ele foi transportado e ouviu coisas maravilhosas que o apóstolo fala nesta carta e endereça a igreja que está, as 7 igrejas que está na Ásia. As 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia foram antecedidas de uma solene convocação. Observe outra vez em primeiro livro, ou seja, o primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 10, quando o apóstolo diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E o que foi que ele ouviu? Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta.
Ele diz que era uma voz. O som era como de... Amém, meus irmãos? É interessante que a Bíblia diz aqui que João estava de costas. É isso? Estava de costas. Ele estava de costas. Precisava ser despertado. Quantas igrejas estão de costas para o Senhor? Não ouvem a voz do Senhor mais porque estão de costas e de frente para o mundo. Quantos crentes não ouvem mais a voz do Senhor porque não atenta para o solene grito de atenção, não é isso? De despertar, mas está de costas para o Senhor e olhando, atento a outras coisas. A comparação da voz do Senhor com uma trombeta tem um profundo simbolismo nas Escrituras. Indica a presença de Deus em momento como quando Deus fala a Moisés do Monte Sinai, Êxodo 19:16, quando o Senhor falou ali e os hebreus, os israelitas, escutavam como voz de trombeta. Veja aí, Êxodo capítulo 19 e versículo 16. Em momentos de profunda convocação e de profunda revelação das coisas divinas, o Senhor se revelou desta forma. Êxodo capítulo 19 e o versículo 16 diz assim: aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve o quê? Houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Diz: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Em momento de profunda, de grande revelação divina, como quando Deus entrega os 10 mandamentos, ocorreu outra vez experiências como esta. Êxodo, do capítulo seguinte, capítulo 20 do Êxodo, e o versículo 18, meus irmãos, você encontra aí, depois de Deus ter dado os mandamentos, diz: e todo o povo viu o quê? Os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Veja que em momento, não é isso, de grande revelação, aleluia, Deus aparece e se revela da forma que apareceu a João. Uma voz muito forte, como toque de trombetas. No arrebatamento da igreja ocorrerá fato semelhante em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, na ressurreição dos justos e arrebatamento da igreja. Não é isso? Para convocar o povo à adoração, em Apocalipse 1, 17 ao 20. Na grande tribulação serão tocadas para antecipar a ira de Deus contra o mundo pecador. Apocalipse 8 e 7, 8, versículo 7 ao versículo 12, capítulo 9, versículo 1 e 13, e o capítulo 11 e o versículo 15. De forma que em momentos muito especiais e específicos, Deus se revelou da forma que se revelou a João aqui. Quem diz amém, irmãos? Amém. Isso nos quer dizer de que o compromisso do Senhor com a igreja é muito grande. Amém, meus irmãos? Amém. E de que há momentos que Ele requer da igreja santidade, requer preparação,
Quem diz amém? Amém. O Senhor aparece e diz, se revela a João a identidade daquele que fala como o Alfa e o Ômega. Quem aparece se identifica como o Alfa e o Ômega. Versículo capítulo 1 e o versículo 11. Ele ordena ao apóstolo que escreva as igrejas. Ele aparece neste capítulo como Alfa e Ômega, que são a primeira e última letras do alfabeto grego, do capítulo 1 e versículo 8. Diz: eu sou quem? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Não temos, como igreja do Senhor, que temer, porque o dono desta igreja é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. É aquele que diz: eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Ele manda da morte, ele manda do inferno. Amém, meus irmãos? Quem detém a chave detém o poder, a autoridade sobre aquele ambiente. E o Senhor, ele se revela aqui. É motivo para a confiança da igreja. Às vezes as coisas, as circunstâncias são tão adversas que nós imaginamos que parece que Deus está tão longe. Parece que as coisas vão acontecer sem que Deus veja. Aconteceram com os apóstolos também, aconteceu com João também. Mas Jesus aparece a ele na ilha de Patmos e diz: João, eu sou o que estive morto, mas eu estou vivo, eu estou vendo teu sofrimento, eu estou vendo a dor que tu estás passando, o perigo que tu estás passando, mas eu sou, quero te dizer que eu sou o que estive morto, mas eu estou vivo para sempre. Tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. E ele diz aqui: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e é o fim. Isso significa também de que tudo está no controle dele. Amém, irmão? Todos os acontecimentos que ocorrem, que envolvem a igreja do Senhor e este mundo. João vira-se no versículo 12, não é? Que nós lemos, diz aqui: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi o quê? 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro. Todos sabem que estes castiçais de ouro, ou candelabro de ouro, que João viu, são símbolos de quem? Da igreja, porque o próprio Senhor Jesus diz no versículo 20 do capítulo 1, veja que ele diz: o mistério das 7 estrelas que viste, e na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? O Senhor Jesus mostra a João a igreja como um castiçal. Os 7 castiçais. Jesus disse, ele mesmo, como eu falei, disse que os castiçais são símbolo da igreja. Um castiçal, eu não vou tecer comentário extensivo, ostensivo, não vou exaurir o conhecimento que tenho sobre isso. Não tenho todo o conhecimento da Bíblia, que ela é infinita, mas o conhecimento que eu tenho, porque eu já estive aqui falando, quando falei dos tabernáculos da igreja, como é simbolizada pelo castiçal. Mas o que nós encontramos aqui
é que o castiçal é um símbolo adequado para a igreja. Fala da origem da igreja, da finalidade da igreja, da dependência da igreja, da posição da igreja diante de Deus, da sua origem. Não é isso? A sua origem. Ela era, o modelo desceu da parte de Deus. O modelo do castiçal foi dado por Deus a Moisés. Deus pensou no seu eterno conselho e revelou a Moisés. A igreja foi da mesma forma. A igreja não é uma instituição humana, não é isso? É claro que ela possui estatutos para se reger aqui neste mundo, mas a igreja, ela se rege acima de tudo pela palavra de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Pela palavra de Deus. A sua origem, o seu material, ouro puro batido, nos mostra a palavra de Deus. A igreja no seu início foi fundada sobre grande nuvem de sofrimento, como perseguição aos seus dirigentes e crentes em comum. O ouro puro foi recolhido e batido, golpeado, para que desse forma ao tabernáculo. Os braços estavam unidos à cana central, que é o símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim estamos todos unidos a Cristo. Quem diz amém, irmãos? Amém. Êxodo capítulo 25, versículo 31. Deus diz a Moisés: também farás um castiçal de ouro puro, símbolo da natureza divina, de ouro batido, símbolo de sofrimento. Se fará este castiçal. O seu pé e as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, símbolo do cheiro de Cristo, símbolo do fruto do Espírito. Todos estão inseridos dentro desse texto, mas aqui diz o castiçal de ouro puro. Amém? A natureza da igreja, ela é pura, ela é santa. Quem diz amém, irmãos? Amém. O ouro foi batido, golpeado. Assim foi a formação da igreja, o sofrimento batido. Não é? Números 8 e versículo 4. Livro de Números, capítulo 8 e o versículo 4 diz: e era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. A sua finalidade está logo naquele versículo junto ao que nós lemos, capítulo 25, versículo 37, diz que ele foi feito para trazer luz ao lugar santo. Amém? E a igreja foi criada com esta finalidade também. Jesus disse: vós sois o quê? Vós sois o quê, irmão? A luz do mundo. E é por isso que todo redimido, salvo em Jesus, é chamado de filho da luz e não das trevas. Não é? Nós somos filhos da luz. O mundo está dividido nesses dois grandes grupos: filhos da luz, filhos das trevas. Aqueles que estão na luz, aqueles que estão nas trevas. Esta é a finalidade da igreja do Senhor Jesus. Em Mateus 5,14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A sua dependência, veja que os braços estavam pegados à cana central, e o azeite revelado vinha de fora, era trazido pelos hebreus, era alimentado constantemente, alimentado o castiçal. Êxodo 27 e 20. A sua posição na tenda do tabernáculo, uma posição do lugar santo. O castiçal foi feito de ouro puro e tinha um espervitador para limpar, para que a sujeira não se juntasse. Êxodo 25 e 38. Então nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. O Senhor Jesus está falando às 7 igrejas
querendo limpar de tudo aquilo que não agrada a Ele. Amém, meus irmãos? As cartas, a palavra é o espervitador que Deus está usando para limpar a igreja que Ele redimiu pelo seu sangue. Porque sete, há todo um estudo dos números no livro de Apocalipse, e o número 7 revela a perfeição. Amém, meus irmãos? O número 6 é o número do homem, o 7, número da perfeição. E Deus escolhe aquelas igrejas porque, por certo, nelas havia todas as características que existem na igreja, que existe na igreja neste mundo. Quem diz amém? Amém. Ali ele procura purificar a igreja, e todos os elementos que prejudicam a igreja estão inseridos nos defeitos. Ele não omite as boas obras, ele fala das boas obras da igreja, mas ele não deixa de mostrar à igreja os defeitos que ela possuía. E naqueles defeitos que é mostrado em cada igreja, das 7 igrejas, nós devemos refletir, não é isso? Pensar a nossa situação para ver se está precisando do mesmo conselho que Cristo dá àquelas igrejas. Observe que há um segundo elemento. Diz aqui a Bíblia que, além dos castiçais, dos 7 castiçais, Deus mostrou a João 7 estrelas. Ele viu Jesus entre os castiçais, uma posição que revela que ele está no controle. Amém, meus irmãos? Amém. Que ele está vendo cada igreja e está julgando e analisando e vendo. Ele está fazendo uma análise de cada igreja, e é ele que domina, é ele que governa, ele cumpre a sua palavra, a sua promessa. Ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde é que ele vai estar? No meio. Amém? Ele está no meio. Aquela palavra nos traz uma promessa de além do até o fim. Ele estará no meio da igreja. Ele estará cuidando da igreja e não deixará a igreja só. Amém, meus irmãos? Não deixará a igreja só. Mas as 7 estrelas, ele diz no versículo 20, que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os pastores das igrejas. Isso fala do cuidado de Deus pelos que ministram a sua palavra, pelos que vivem no ministério. A soberania sobre eles estão na mão. A direção, pois eles aparecem na mão do Senhor. A versão atualizada, nós temos aqui a corrigida, no capítulo 1 e versículo 16, ele diz: e ele tinha na sua destra, o que era que ele tinha? 7 estrelas. Na versão, quem tem a versão atualizada, diz: na sua mão direita. Amém, meus irmãos? As 7 estrelas, a liderança daquelas igrejas estava nas suas mãos, como estrelas. Qual é a função da estrela? Brilhar, iluminar em densas trevas. Amém, meus irmãos? Este é o trabalho prioritário do ministro do Senhor: brilhar neste mundo, brilhar em densas trevas. Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Veja Filipenses capítulo 2 e o versículo 15. Filipenses capítulo 2 e o versículo 15. Ele diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, o que é que ele diz? Resplandeceis. Como o quê? Como astros do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O ministério da igreja deve ter essa postura
brilhar neste mundo de trevas. Todo crente tem esse dever, principalmente nós que estamos envolvidos com o ministério da palavra. Quem diz amém? Amém. Amém? Diz a quem? A Cristo. Amém? João viu, e ele diz, no meio dos 7 castiçais, um semelhante a quem? Semelhante ao Filho do Homem. Esse é um dos títulos dados ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é Filho de Deus e Filho do Homem. Filho, como Filho de Deus, revela a sua natureza como divina e como Deus. Como Filho do Homem, revela a sua natureza como um de nós, mas perfeita. Essa é a diferença. Quem diz amém, meus irmãos? Como Filho do Homem. Os evangelhos tiveram essa finalidade, não é? Em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo, em Lucas ele é o Filho do Homem, e em João o Filho de Deus. Amém? Como rei ele tem genealogia, Mateus. Como servo não precisa de genealogia, Marcos. Amém? Como filho do homem ele precisa provar de quem é a família, tem genealogia, Lucas. Como Deus, ele não precisa provar sua genealogia, porque Deus é infinito. No Evangelho de João, ele diz, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Não existe começo nem fim. A palavra princípio de João é diferente de princípio de Gênesis. Quando diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, está se referindo ao princípio da criação. Mas quando João diz no princípio, era o verbo, está usando outro termo que significa a eternidade. Está dizendo de eternidade, a eternidade, Cristo é Deus, é o Senhor eterno. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Ora, meus amados irmãos, quando João o vê como filho do homem, parecido, não é? Porque ele diz aqui, um semelhante. O uso do adjetivo do grego semelhante mostra que a descrição não se limita à humanidade de Cristo, mas inclui sua exaltação posterior à sua ressurreição, sua glória e sua deidade. João faz lembrar as palavras de Daniel, quando Daniel teve aquela visão, no capítulo 7 e versículo 13 de Daniel, veja aí. Daniel capítulo 7 e versículo 13. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como que? Como filho do homem. Diga, filho do homem. Filho do homem. Em segundo lugar, no texto grego não existe artigo determinado diante da expressão filho do homem. A ausência do artigo manifesta que a ênfase dada por João é qualitativa. O que o apóstolo descreve é o caráter e os atributos de Cristo no seu corpo físico. O perfil que João faz de Cristo é ético, espiritual e moral, pois não há ninguém semelhante a Cristo nos evangelhos. Cristo tem todo o que João está mostrando aí, é que Cristo tem todo o direito de julgar, porque ele é o Filho do Homem, o representante perfeito dos seus semelhantes. Ele é o único que pode julgar. Quem diz amém, irmão? Todo homem que julga neste mundo é falho. Sabia disso? Não existe um perfeito. Erra quando fala, erra quando julga. Jesus é o único juiz justo. Vocês sabem que, apesar do desenvolvimento na área do direito,
dos americanos, eles já condenaram pessoas que não eram culpadas e os levaram à cadeira elétrica, à câmara de gás. E depois que já faziam anos que aquela pessoa tinha sido morta na cadeira elétrica, o culpado apareceu. Porque neste mundo não existe juiz perfeito que julgue perfeitamente. Aleluia! Mas esse juiz, ele não erra. Aleluia, ele não erra, ele sabe. Como homem, ele é capaz de julgar. Veja Hebreus capítulo 2 e o versículo 5. Hebreus capítulo 2 e o versículo 5 corrobora o que eu estou dizendo. Diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou, versículo 6, alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Aí diz aqui: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O apóstolo diz: não há chegado ainda, mas ele submeterá todas as coisas debaixo dos seus pés. O homem sem igual. Por isso João disse que Deus entregou, Deus não julga, diz, mas entregou todo o juízo ao seu filho. João capítulo 5, versículo 25. João capítulo 5, versículo 25. De João diz assim, meus amados, diz aqui: a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama, é o capítulo 5 e versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ao ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o quê? O juízo, porque é o Filho do homem. João diz: filho semelhante ao Filho do homem. João não teve dificuldade para identificar aquele que estava no meio dos castiçais, pois ele era semelhante ao Filho do homem. Apocalipse 1:13 significa que a promessa estará de pé até o fim. Mateus 18 e 20, ele nunca deixará a sua igreja, pois prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele disse: eu vou estar ali. Quem diz amém, irmãos? Eu vou estar ali. Amém. Meus amados irmãos, o caráter do remetente das 7 cartas é apresentado no capítulo do versículo 13 de Apocalipse até o versículo 18.
A parte B do versículo 13 diz: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi o que aconteceu, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele está no meio dos castiçais, semelhante ao Filho do Homem, como nós acabamos de ver neste texto, vestido até os pés de uma vestidura comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. O Senhor está vestido com um traje de gala que alcança até os seus pés. Não está vestido pela cintura para o serviço, não é? Se lembra da toalha quando ele amarrou sobre os seus lombos, né? Ele não está vestido com o traje de sacerdote, ou seja, ele está vestido com o traje de sacerdote e juiz. É o aspecto de sacerdote, não em serviço sacerdotal, mas em caráter judicial. O vestido que alcança até os pés do Senhor fala da dignidade real e do seu caráter como sacerdote e juiz. Eu disse há pouco que todo juízo foi entregue a ele, João 5 e 22. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Quero correr desses aspectos para concluir, e no próximo estudo estudaremos a primeira carta. A descrição da cabeça e os cabelos do Senhor combina com as palavras de Daniel 7:9, onde ele é chamado ancião de dias. Os qualificativos, como branca lã e como branca neve, sugerem a deslumbrante pureza da eterna sabedoria do Senhor. Amém, irmãos? Da santidade, da pureza. Olha, não existe ninguém mais puro do que ele. Quem diz amém, irmãos? Amém. Ele é o único juiz que pode dizer: quem me acusa de pecado? Amém, irmãos? Ele é o único juiz, o Senhor Jesus. Até os sacerdotes que viviam no tabernáculo não podiam dizer, porque todas as vezes que ele ia entrar para oferecer o sacrifício, aspergia o sangue no dedo polegar da mão, no dedo polegar do pé e na orelha direita. Lavava as mãos, porque ele era imperfeito, mas ele não. Ele não. Os sacerdotes tinham que viver um contínuo serviço, exaurir a sua força, trabalhando o dia todo, o tempo todo, a vida toda no tabernáculo. Tinha que oferecer sacrifício após sacrifício, enquanto Jesus não. Uma vez por todas. Uma vez o seu sacrifício foi capaz de expiar a toda a raça humana que busque nele a salvação. Amém, meus irmãos? Ele não precisa, agora ele está sentado. Amém? À destra do Pai. Ele já não precisa estar levantado oferecendo mais sacrifícios. Aleluia. Daí porque o seu sacrifício é superior. Não é igual ao sacrifício do Antigo Testamento, onde os animais eram trazidos, selecionados durante 4 dias, e depois de comprovado de que não tinha nenhum defeito físico, não faltava visão nem audição, eram sacrificados sem saber o que estavam fazendo, sem saber por que estavam sendo sacrificados.
Eles não pediram para ser oferecidos, eles eram escolhidos, mas Jesus não. Ele disse que se oferecia a si mesmo, voluntariamente, em nosso lugar. Ele disse: eu dou minha vida. Amém, meus irmãos? Ele disse: eu dou minha vida e volto a tomá-la. Ele deu voluntariamente a sua vida, sabendo que não era pecador, mas éramos nós os pecadores. Mas ele disse: Pai, aqui estão os que me destes, nenhum se perdeu. Amém, meus irmãos? Ele os resgatou, ele os livrou da condenação eterna. Nós, irmãos, somos chamados, lavados, purificados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não entende isso, mas a igreja, ela entende, ela compreende, ela sente a confirmação daquilo que Cristo, os méritos que Cristo conquistou na cruz. Não só a salvação, mas o apóstolo diz as bênçãos que acompanham a salvação. Quem diz amém, meus irmãos? Não só estamos livres do juízo, mas livres não livres somente do mundo, mas livres da condenação eterna. Libertos do pecado, já não vivemos caídos no pecado, mas estamos livres. Por isso a Bíblia diz que aqueles que são servos de Deus são salvos, não peca. A atualizada diz: não vive pecando, já foram libertos. A sua cabeça, como os cabelos brancos como a lã branca, como a neve. Depois o apóstolo diz no versículo 14, parte B: e os olhos, como o quê? Como chama de fogo. Esta característica descreve o poder escrutinador, penetrante e revelador da sua santidade, esquadrinhando, redarguindo, consumindo todo o intento de esconder, de encobrir diante dele os segredos. Os olhos dele revelam o poder escrutinador de Deus, penetrante de Deus, que vê toda a nossa intenção e a intenção do homem. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, em um mundo onde a hipocrisia impera neste mundo, mas Deus está vendo, o Senhor está vendo, e Ele julgará cada um segundo a sua obra, até as nossas intenções e a intenção do mundo. Muitos escapam do julgamento, escapam às vezes do Supremo, escapam às vezes dos fóruns, dos tribunais, mas daquele juízo ninguém escapará. Deus julgará e Ele verá. Aleluia! Glória a Deus! Patente, Ele não se esconderá diante dele. Não há nada escondido que não seja revelado. Não é isso? Os olhos dele, os olhos, do juízo divino, nada escapará, irmãos, nada. Daniel viu o Senhor com estes olhos como chama de fogo, irresistível no juízo. Olhares penetrante, que nada fica encoberto. Quem diz amém, irmão? Amém. Nada fica encoberto. Seus olhos é como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A ideia reluzente transmite a ideia de que o latão que João viu estava ardendo em chamas, como se estivesse ainda em um crisol. Aqui sugere o juízo de Cristo Jesus. É um juízo consumidor, irresistível. Esses pés de juízo esmagarão aos ímpios e malvados e os converterão em cinza quando ele venha por segunda vez com todo o poder e toda a glória. Ninguém escapará, irmãos. Não tem reino,
não tem partido, não tem sistema de governo, não haverá império que não seja esmagado, destruído no seu pecado, e ele estabelecerá o seu reino eterno, e nada escapará dele, do seu passado. Malaquias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão como cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei. Quem é que diz? Diz o Senhor dos Exércitos. Ele pisará através da igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Através da igreja. A sua voz como voz de muitas águas. Descreve a voz do Senhor cheia de autoridade. Versículo 15. Fala da majestade transbordante, que vai mais além do controle e o poder do homem. O termo estrondo. A Bíblia em espanhol diz assim: e sua voz com estruendo, não? De muitas águas. Estrondo. Fala de um juízo cheio de barulho e furioso. Os mais poderosos se curvarão diante dele. Quem diz amém, irmãos? Amém. Os mais poderosos se curvarão diante deles. Aquele que pensa que tem todo o poder na sua mão terá que se curvar diante dele. Naquele dia todos os ímpios se curvarão, como disse o apóstolo São Paulo, dobrarão os seus joelhos e confessarão que Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Ele é o Senhor. Já pensou a igreja ver homens tão poderosos que pensavam que eram o dono do mundo, não é verdade? Naquele dia chorando, sem nenhuma oportunidade mais diante do Senhor. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Nós cremos, amém? A palavra do Senhor, nós cremos. Então vamos permanecer firmes no Senhor. Como diz o hino da harpa, muito além do nosso entendimento. Amém? Todos de pé? Muito além do nosso entendimento. Aleluia! 3:9:6. Glorioso em seu sublime intento, o amor de Deus sem par. Com o coração, grande amor.
Temos um pedido de saúde dos irmãos com a parte, Senhor, eu peço